Pessoal, bem-vindos a mais um Ping Pong, mais uma entrevista da semana emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. E hoje adivinha quem é? Ele voltou, o nosso amigo instrutor Donizete Rodrigues, que hoje vai estar com a gente para falar um pouquinho sobre razão e emoção no processo de formação de condutores. Muitas vezes a pessoa reprova, ela acha que é o fim do mundo, ela acha que acabou, ela acha que não tem mais chance nenhuma para ela, e ela começa a desacreditar, se acha burra, não vai conseguir, falta quem apoia. E o Donizete Rodrigues, que também é professor de filosofia, vai trabalhar com a gente de uma forma muito simples, muito didática, porém muito profunda e importante, essas questões de razão e emoção no processo de formação de condutores. Até porque tem muita gente desistindo quando poderia ir além, e todos podem ir além. As pessoas desistem, abandonam o sonho pelo caminho por algumas questões de razão e emoção que são bem fáceis, bem tranquilas de você resolver e não sofrer com elas. E aí você já vai saber de quem nós estamos falando, é essa fera que vem aí. Olá turma, tudo bem com vocês? Então eu sou o Donizete Rodrigues. Eu quero já de início agradecer a professora Márcia Pontes pelo convite de estar aqui mais uma vez no seu canal, aí com o seu público maravilhoso, que eu também já acompanho há muito tempo. Eu sou professor aqui em São Paulo, aqui em Suzano. Trabalhei já no CFC por muitos anos, lá no CFCA, instrutor teórico, né? Instrutor de aulas práticas, e no momento eu só trabalho com motoristas habilitados. Que seriam motoristas habilitados? Aqueles motoristas que têm habilitação e ainda precisam de algumas aulas de aperfeiçoamento. Então eu procuro trabalhar com estes motoristas, tá bom? Que tem medo ou que tem insegurança, e assim por diante. E o meu trabalho também é voltado com crianças e adolescentes de escolas públicas aqui do estado de São Paulo, professor de filosofia e sociologia. E referente a esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, que diz respeito à emoção e razão, como lidar com as questões emocionais, né? Como entender pela razão algumas não realizações ou realizações mal feitas. Como que eu vou entender isso? Então é esse o nosso tema de hoje, que eu vou procurar aí conversar com a Márcia. Ela vai me fazer algumas perguntas e eu vou responder no ping-pong de hoje. Beleza? Márcia, vai aí a primeira pergunta. Pois é, meu amigo Donizete Rodrigues, vamos então à primeira pergunta. Olha só, as pessoas entram para o CFC com um sonho na mão. Elas têm o sonho de se habilitar, elas têm o sonho de começar o processo de formação de condutores. Isso gera uma expectativa muito grande, é um momento de alegria, mas aí vem as primeiras dificuldades. A pessoa acaba descobrindo que nem tudo são flores, afinal ela está aprendendo algo novo. E aí, como lidar com esse momento da alta expectativa e da descoberta de que o processo de aprendizagem também inclui o erro, inclui alguns desafios para quem está aprendendo? É com você, Donizete. Então, Márcia, razão e emoção, eu poderia dizer que são dois planetas que não habitam a mesma galáxia. Vou tentar explicar para você e para aqueles que estão nos assistindo, para a nossa reflexão de hoje. Muitas vezes nós temos consciência racional daquilo que acontece em nossa vida. Nós temos consciência daquilo que somos. Nós temos consciência de onde nós queremos chegar. E muitas vezes nós não chegamos onde gostaríamos.
Vou dar um exemplo mais claro, trazendo para a questão do trânsito, né? Você vai lá, se propõe a tirar a sua primeira habilitação, de repente até ganha, né? Já ganha. Alguém vai lá e paga todo o processo da primeira habilitação. Então paga o exame médico, psicotécnico, as aulas teóricas, as aulas práticas, você fica empolgado, foi um presente do Dia das Mães, foi um presente de Natal, foi um presente do marido, sei lá, foi um presente de alguém. Isso criou em você uma expectativa muito grande de dirigir. Chegando o dia de fazer a matrícula, aquilo te deixa muito emocionado. Eu posso falar por mim. Eu quando tirei minha primeira habilitação em 96, em São José dos Pinhais, no Paraná, também fui presenteado, né? Fiquei muito empolgado, muito entusiasmado e consegui, né? Tive ali alguns problemas que eu vou contar para vocês em outros vídeos ou lá no meu canal mesmo, você pode acessar Escola de Trânsito Consciente, que já tem alguns. Então o que eu estava dizendo? De repente essa questão emocional ela fica exaltada, fica daquele jeito, você fica empolgado e você vai para as aulas do CFCA. De repente você se identifica ali com as aulas, você gosta do instrutor, você gosta dos assuntos, você está gostando de voltar à escola, principalmente se você estava muito longe da sala de aula já há muito tempo, aí aquilo é uma motivação, é gostoso. Ok, Donizete, vamos à nossa segunda pergunta. O primeiro desafio que se apresenta para muitos é a prova teórica. E as pessoas costumam ter uma visão sobre a prova teórica de algo intransponível, uma barreira intransponível, é difícil, que desafio enorme, um código de trânsito com mais de 340 artigos, e eu ter que decorar tudo isso, um monte de coisa, e a pessoa começa a ter uma atitude derrotista. Aquela expectativa alta que ela tinha quando entrou no CFC para tirar a carteira e realizar o sonho, começa a esbarrar em algumas atitudes de uma emoção exagerada que acaba atingindo a razão. E aí a pessoa começa a desacreditar nela mesma. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Faz a prova teórica. Opa, 45 horas aulas, fez uma prova de 30 questões eliminatória. Você tem que acertar 70%, ou seja, tem que acertar 21 questões, só pode errar 9. E agora, primeiro desafio, conseguiu passar pelo médico, certo? O psicotécnico, agora a prova teórica. Vamos imaginar que você reprove nesta prova. Reprovou. Olha, gente, lidar com a reprovação não é fácil para ninguém, independente do que for o teste ou qual for o teste. Você pode até entender que você foi reprovado porque eles aplicaram 30 questões e você errou 10 e não poderia, só teria que errar 9. Então, a sua inteligência te dá esta interpretação de que você não conseguiu ser aprovado dentro daquilo que era solicitado. Talvez te dê um branco, um nervosismo, esquecimento mesmo, mas você sabia, mas na hora você esqueceu. Esqueceu lá da placa, junções sucessivas contrárias, primeira esquerda, entroncamento oblíquo à direita. Que isso, nunca ouvi falar desses nomes e agora eu tenho que assimilar, entender, compreender e mostrar na prova que eu sei. Aí acontece de você não ser aprovado, o seu intelecto, a sua mente, a sua razão te leva à conclusão o porquê da não aprovação. Mas aí entra a emoção, você já fica um pouco abalado, abalada emotivamente. E agora? É o que eu vou ter que pagar novamente, vão falar o que de mim? Gente, chega onde eu quero responder aí a pergunta da Márcia e falar para você que está nos acompanhando. Não é momento de abalo, é momento de você compreender que nós não sabemos tudo, que nós estamos sujeitos a errar, que nós estamos sujeitos a ser reprovados. Porém, o mundo não acaba ali, que nem diz a música, né? Existem outras oportunidades, outras chances. Você vai investir? Sim, vai investir.
A vida é um investimento, tudo é um investimento. Se eu estou falando com vocês é porque eu investi nos aparelhos que eu tenho aqui. Você está me assistindo, você investiu. Assim vai, você vai trabalhando a sua mente, não você concordando com o seu erro, mas você acreditando na possibilidade de vencê-lo. Você acreditando no seu potencial, você acreditando que você tem capacidade. Assim como nós já ouvimos nos vídeos dessa semana, da Jaci, de outros profissionais que falaram aqui junto com a Márcia, e a própria Márcia que fala sempre, descubra dentro de você esse potencial. Não fique falando que você é o patinho feio, é o pior dos piores, é o burro, é isso. Seu pai dizia, agora você está tendo certeza. Não, você está alimentando em você esta, como eu poderia dizer uma palavra, você está assinando incompetência. E quando você coloca na sua mente que você não é capaz e que você não tem condições, não, você tem que entender que não foi possível alcançar aquele objetivo, aquela prova, mas que você é capaz de fazer outra. Assim também no exame final, nas aulas práticas, né? E depois nos desafios do dia a dia que nós vamos falar aí nas próximas questões, tá bom? Então esse é equilíbrio racional e emocional. Não se deixe abalar pelas emoções, né? E sim, procure entender o porquê e faça nova tentativa. E não desista, porque todos nós somos capazes. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, ok? Vai lá, Márcia. Donizete, eu gostaria de aproveitar esse momento para comentar um fato com você. Saiu uma notícia de uma pessoa que pagou o quebra. Ela comprou a carteira de habilitação sem saber nada, sem dirigir e já na fase de prova teórica. Então o combinado era isso, a pessoa ia fazer a prova, ia ter um ponto eletrônico e ela ia recebendo as respostas e assim seria durante todo o processo só marcando presença para comprar a carteira. O que eu gostaria que você comentasse com o nosso público, o que está ao vivo te assistindo e vai assistir depois, é se os fins justificam os meios ilícitos para se atingir um fim, que é ter a CNH, o pedaço de papel em mãos, que não vai dar habilidade, não vai fazer com que o condutor aprenda a dirigir. Fala um pouquinho, já que a gente está abordando algumas questões de filosofia, de ética, de moral, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do quebra. Quem são os beneficiados e quem são os reais prejudicados? Então, Márcia, respondendo a esta sua questão, nós sabemos que existem sim essas situações em muitos CFCs, né? Muitos saem despreparados, de todos os sentidos, abalados emocionalmente, muitas vezes desqualificado, desrespeitado. Isso é muito grave, isso é negativo, abalo emocional mesmo desse motorista ou desta motorista. Então, essa questão me lembra muito aquela frase muito conhecida atribuída a Nicolau Maquiavel, quando ele defendia a ideia de que o príncipe deve desenvolver características não éticas, como a crueldade e a hipocrisia. Então, quando ele defende esta ideia, Nicolau Maquiavel, ele está defendendo essa frase que diz o seguinte: os fins justificam o meio. Será que os fins justificam os meios? Infelizmente, as pessoas saem despreparadas porque são oferecidas a elas o tal quebra. Quem ganha com isso? O dono do CFC e outras pessoas envolvidas. Claro que não generalizando, nós sabemos de excelentes empresas que trabalham com bastante seriedade, com bastante respeito ao aluno, respeito às suas emoções, respeito às suas limitações
e desenvolvem trabalho com eficácia mesmo, com eficiência. Porém, muitos ou alguns deixam a desejar nesse sentido. E os fins, que seria cobrar a tal propina, não justifica o fato da pessoa apresentar dificuldade. A pessoa apresenta dificuldade, o aluno apresenta dificuldade, porque se ela não apresentasse, ela não estaria ali fazendo, refazendo, insistindo e persistindo naquilo que ela tem como objetivo e meta. Muitas vezes este aluno, esta aluna, ela foi presenteada com essa carteira de habilitação. Ela ganhou ali, né? Ganhou todo o curso teórico, o curso prático, as aulas nos simuladores. Então aquilo foi um presente para ela. Muitas vezes ela perde essa motivação de dirigir porque já não foi motivada lá na autoescola, já não é motivada em casa, já não é motivada pelos vizinhos. Quantas pessoas falam para mim: Donizete, quando eu pego meu carro e saio para dirigir, o vizinho já fala: Deus me livre. Então, gente, é muito grave você ouvir assim palavras que, em vez de te motivar, ela acaba te desmotivando. Por que está te desmotivando? Você está sendo mais uma vez tendo assim a sua emoção abalada, ferida. Não permita que isso aconteça. Você vai revidar, você vai xingar. Não. Você vai fingir que você não ouviu. Você, é a mesma coisa, te deram uma fechada no trânsito, você vai desviar o olhar, vai embora. Não queira encarar, não queira bater de frente. Nós sabemos que tem pessoas equilibradas, mas tem muitas pessoas desequilibradas no trânsito. Nós sabemos que tem instrutores equilibrados, profissionais que desenvolvem a sua função, a sua atividade ali com seriedade. Leva a sério o aluno. Não vê o aluno como mais um número, mas vê um aluno como um ser humano que tem emoção, que tem os seus sentimentos e que tem razão muitas vezes. É hipocrisia. Hipocrisia é uma atitude antiética daquele que oferece ao aluno, é uma forma dele conseguir a sua CNH e depois abandoná-lo. Certo? Seria nem oferecer. Vocês sabem do que estou falando. Uma atitude hipócrita, uma atitude que visa lucro e não visa aprendizagem e não visa segurança no trânsito. Depois a gente passa a ver as estatísticas. Por que será? Quem são os culpados? Quem são os culpados ou os principais culpados disso tudo? Então, não tem nada que justifica estes fins através desse meio. Qual o meio que utilizam para habilitar o aluno? Então, esse fim não justifica. É um fim justificável. Maravilha, Donizete. Adorando o nosso ping-pong. Eu tenho certeza que o pessoal também, pelos comentários aí, pelo bate-papo, todo mundo que vai assistir vai adorar também. Donizete, vamos aproveitar? Você teria um exemplo para dar para a gente de que os fins não justificam os meios, ou para contextualizar isso que a gente está conversando? Para entender melhor essa questão de os fins justificam os meios, eu vou dar um exemplo rapidinho. Imagine vocês que temos ali dois candidatos a uma vaga numa empresa. Eles são convocados a comparecerem na empresa para uma entrevista e os dois têm necessidade, é claro, daquele emprego. Só que um candidato número 1, mais espertinho, ele vai no outro dia cedinho até a casa de seu concorrente, vendo o carro do concorrente pelo lado de fora, ele vai lá esvaziar os pneus. Esvaziou. Por quê? Porque ele vai sozinho para a entrevista lá na empresa. Indo sozinho para esta entrevista, a probabilidade dele ser contratado é muito grande. Porque, segundo ele tem suas necessidades, ele tem filhos,
para criar, ele tem contas para pagar, ele tem a mulher para ajudar a sustentar, ele tem a vida para tocar e ele precisa daquele emprego. Então veja só, o outro também precisa do emprego, mas o que que ele fez? Ele foi lá e provocou uma maldade com o seu colega candidato e chegou sozinho na empresa, participou da entrevista e foi contratado. Está trabalhando esse candidato número 1. Palma para ele. Atitude antiética, atitude egoísta, atitude, desculpa a palavra, sacana. Os fins justificam o meio. É este fim, esta forma utilizada por esse indivíduo, candidato número 1, não é uma forma considerada ética, justificável. É uma forma antiética. E agora o outro não pôde participar da entrevista, não, claro, não foi contratado, porque o outro passou na frente dele. Assim no centro de formação, assim na formação, assim no interesse para contigo, para com você que quis ter a sua primeira habilitação, conseguiu. Agora é só choro. Por que choro? Só tristeza. Quantas pessoas me ligam, quantas pessoas eu converso, elas falam para mim, Donizete, o meu sonho era ter uma carteira nacional de habilitação e dirigir, porque carteira eu tenho. Eu até renovo 5, 10, 15, 20, 25 anos que eu renovo a minha habilitação. Mas se nós formos analisar a raiz, a causa, o motivo, o porquê, são várias causas, vários motivos e vários porquês. Por isso que o problema não está só em você. O problema não é você. O problema muitas vezes é cultural e ele pode ser superado sim. Oh, não posso cair no poço da solidão e da tristeza, do ódio e da angústia, achar que eu sou o pior dos piores. Não, porque se eu comecei a dirigir a 40, com 50, com 60, com 70, 80, não tem idade para você começar a dirigir. Mas até então você teve em sua vida outras prioridades. Pense nisso. Mas agora é o momento, agora é o tempo. Nunca é tarde para ser feliz, como diz o ditado. Então, a bola para frente. Se passou por alguma situação que te deixou meio que bloqueado, entristecido ou mal preparado, agora é o momento de vencer. Por isso que eu falo, razão. Pense. Penso e logo existo, diz Descartes, filósofo francês. Você é capaz de resistir se você for capaz de pensar. Por isso eu não posso agir por impulso ou instinto. Tem que agir a partir da razão. E aí, pés no chão e bola pra frente. Beleza? Próxima questão, Márcia. Instrutor Donizete, meu amigo, que eu tenho orgulho de chamar de amigo. A gente se conheceu aqui pelo YouTube também, no mundo dos YouTubers, trabalhando pelo mesmo objetivo, com as mesmas metas, que é um trânsito consciente, evitar que pessoas se acidentem, se machuquem já no processo de habilitação ou depois de habilitadas. Donizete, o que você teria para falar, o que você tem para falar para as pessoas que estão desanimadas, que não acreditam em si próprias, elas estão naquela autoexpectativa, vai fazer prova, está concluindo o processo, então a pessoa desanima, se sente envergonhada, se sente burra, se sente, nossa, a última pessoa na face da terra. Muitas vezes o apoio que ela precisa não vem daquela pessoa de quem ela espera, que é a pessoa com quem ela convive de um modo geral, pessoas que ela ama, são muitas vezes as primeiras a não apoiar. Impacta tanto que prejudica até na motivação para as pessoas continuarem o processo de formação. Muitas acabam se condicionando nessa ciranda de pensamentos negativos, de emoções exageradas, exacerbadas, que acabam obscurecendo até a última ponta de razão. Aquela razão que diz, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, tem um jeito, eu vou descobrir qual é, eu vou conseguir me habilitar, eu vou conseguir fazer tudo certinho e eu vou conseguir dirigir.
Manda aí o seu recado pra gente. Certinho, Márcia. Agora, respondendo a sua terceira questão, é, você me perguntou quanto aquelas pessoas, né, que desanimam, que se sentem muitas vezes incapazes e que acham que não vão conseguir dirigir e nem superar as emoções, as tristezas, a depressão, a angústia. São doenças psicossomáticas, né? Seriam as doenças psicossomáticas. É uma junção ou a junção de várias doenças psíquicas, doenças da mente, doenças da alma, doenças do coração, do pensamento. Então, se você ficar alimentando, como nós já ouvimos aqui nesta semana, aquela ideia de que você não sabe e que você não vai conseguir e de que não vai dar certo e de que dirigir não é para você, não dá para alimentar essa ideia, não. Não dá, você está sendo pessimista demais, está alimentando ideias negativas. Assim como nós já falamos, superar, certo? Pequenas derrotas, superar aquilo que você não conseguiu no momento e desenvolver o que? A habilidade, procurar entender e compreender, saber que você tem potencial e muitas vezes este potencial está desconhecido, exemplo disso, eu acho que eu já falei em outra ocasião, é o boi, né? Sabe? Quem mora aí na roça sabe do que eu estou falando. O gado, né? Eu morei um tempo no interior de São Paulo, em Guararapes, e eu me lembro muito bem que eu trabalhava numa chácara, né? E lá tínhamos que cuidar do boi, dos porcos, das galinhas. Eu me recordo muito bem que tínhamos lá que cuidar, não eram meus os bois, né? Mais ou menos, acho que uns 20, né? 20 cabeças de boi. E existia um tal de mata-burro. Eu nem sabia que isso existia, eu fui aprender lá, né? Tinha 18 anos. É uma espécie assim, quem não sabe, quem mora na zona rural sabe, ou quem já morou sabe o que eu estou falando, né? Uma espécie assim de barra de ferro, que tem um espaço entre essas barras. E ali o boi chegava, parecia uma pontezinha, embaixo era um buraco, né? O boi olhava e o boi não passava, né? Eu achei aquilo interessante, depois eu consegui trazer isso para a vida. E fiquei pensando, se o boi, né? A vaca lá, se eles soubessem que eles poderiam pular aquilo ali numa boa, porque não era tão extenso. Era se viesse com força ele pulava. Jamais aquele mata-burro, acho que é mata-burro mesmo o nome daquilo, poderia impedi-los de sair para outros lugares. Só que eles chegavam, olhavam e voltavam. A mesma coisa era um cercado feio de madeira lá e com arame, né? Aí o boi chegava, claro que é um cercado de madeira, né? Era um cercado com arames, até enferrujado. O boi se aproximava e voltava. Se o boi soubesse, a vaca lá soubesse da força que eles têm, jamais o mata-burro o impediria de passar para o outro lado. Ou jamais aquele cercado podre, aquele arame podre, aquelas madeiras podres, impediriam destes animais passarem para outro lado. Isso existe muito. E para nós, e para nossa realidade, não estou te chamando nem de boi nem de vaca, mas eu quero trazer esta reflexão para que possamos saber que assim são muitas pessoas. Um simples mata-burro, um simples cercado já a impede de ir para outro lado, né? Então, qual seria o mata-burro da nossa vida, o cercado da nossa vida? Será que seria o marido que fica, você não vai conseguir, você já falei? Será que seria o instrutor? Eu já vi história em que o instrutor chama a aluna, o aluno de burro ou burra. Ele está sendo mata-burro, né? É mata-burro que eu falei? Então, lá da sua vida. Ele não é mata-burro, não.
Ele está sendo o cercado podre da sua vida, aquele arame podre. Porque você tem o potencial de ir além, mas este arame, né, este espaço está te dando medo, está achando que você não é capaz, você é sim. Donizete, eu vou aproveitar e te perguntar, na sua opinião, diga aí pra gente, como é que as pessoas podem enfrentar essas dificuldades de uma maneira menos traumática? Como enfrentar isso? Como mudar isso? Qual a atitude positiva que nós podemos ter diante das dificuldades? É o que a psicologia chama de resiliência, é tornar-se forte, resistente às adversidades e passar por elas. Manda aí pra gente, Donizete. Por isso que na vida, dizia o professor, né, ele não morreu ainda, o professor Luiz Marins, muito conhecido, que na vida nós devemos dar importância a alguns elementos, que é uma forma de hierarquia. Quais são esses elementos? Aquilo que é essencial, importante e acidental. O que seria você dar prioridade a esses três elementos? O que seria essencial para você hoje? O que é importante? O que é acidental? Vou dar um exemplo rápido, né? Imaginar uma criança com 13 anos, ela já quer procurar um namorado e quer casar. É importante casar? Sim. É essencial para uma criança de 13 anos? Não. É acidental casar naquela idade? Sim. Você entendeu? O que é acidental? O que é importante? O que é essencial? Você já deve ter cuidado ali de seus filhos, seus netos. Ou se você é um jovenzinho, agora está pensando em tirar sua primeira habilitação e tem como plano a faculdade, a construção de sua casa, ou a compra de sua casa ou apartamento e dar continuidade na sua vida, isso é essencial para você agora, né? O que é importante? Tudo isso é importante, mas tudo tem o seu devido momento. E você que já criou seus filhos, seus netos, isso e aquilo, tudo foi importante, tudo foi. Agora o essencial para você é o quê? É conseguir dirigir. Se você ainda não criou, está criando, o que é essencial? É essencial que você desenvolva a habilidade, sim. Quais são os motivos? Você sabe quais são os motivos. São os elementos que te impulsionam os motivos. Aquilo que te faz ir até determinado objetivo a ser alcançado. Por isso que é legal criar metas. Eu já comecei essa semana, começamos o ano esta semana, eu já peguei meu caderninho, está aqui meu caderninho. Já comecei a anotar quais os meus planos para 2019. Eu quero alcançar isso, eu quero buscar isso. Eu sou criatura, eu não sou o criador. Isso eu sei. Eu não fui eu que criou o céu, a terra e o mar, mas eu fui criatura daquele que criou. E ele me criou, então ele me deu o potencial, assim como deu para você. Eu acredito nisso. Donizete Rodrigues, que espetáculo, que maravilha de ping-pong. O que eu tenho para perguntar para você agora é o seguinte: de que forma a razão pode prevalecer sobre um emocional abalado? Sobre os pensamentos, as emoções destrutivas, a forma destrutiva, delicada. A pessoa fica muito machucada emocionalmente, debilitada, fragilizada. E é um momento em que ela toma decisões erradas, do tipo, não vou mais para a prova, só vou fazer prova quando estiver completamente segura. Isso não existe, alguma insegurança vai ter, porque você está aprendendo. Então não estique demais o seu processo, que daqui a pouco ele vence, você estoura, tem que pagar tudo de novo. Tem alguma filosofia de vida, atitudes positivas que nós podemos colocar à frente das emoções, buscando a nossa razão? Como fazer o enfrentamento nesse sentido? Tem alguma filosofia de vida, algum modo de pensar, modificar nossas crenças? Diz aí pra gente, Donizete, é contigo. Então, e tem mais. E tem o filósofo Sócrates, que viveu em 469 a.C. Filósofo da humildade, para mim é um filósofo da alegria.
Não é o filósofo do prazer somente, porque o do prazer foi o Epícoro. Eu estou falando de Sócrates. Sócrates na sua humildade. Sócrates, ele tem uma origem familiar humilde. A mãe de Sócrates era parteira. Sabe aquela mulher que ajudava a mulher a dar à luz, né? A exemplo da profissão da mãe, ele também queria ajudar as pessoas a darem à luz. E luz para os gregos significa conhecimento, ideias. Só que, como ele reunia os jovens, principalmente nas praças públicas, na famosa Ágora, ele tinha ali por finalidade desenvolver o raciocínio crítico, a inteligência, superar as manipulações dos filósofos sofistas e desenvolver uma filosofia crítica racional, embasada em argumentos. Ele foi criticado, ele foi sujeito à morte, mas quando perguntaram para ele o que ele fazia ali, ele falou: eu não sei, ou seja, só sei que nada sei. Humildade. Só sei que nada sei. E ele continuava ainda: o caminho para chegar ao conhecimento é reconhecer que você não sabe. Muitas pessoas são prepotentes, são autossuficientes, elas acham que sabem tudo. Eu já dei aula para a pessoa que, quando eu cheguei no carro, ela falou: muito bem, eu ligo aqui, né, engata primeiro e vou, estou indo, beleza? Posso colocar a quarta e quinta? Eu falei: ué, o que você está fazendo aqui, essa criatura? Então há exemplo de Sócrates, né, e de muitos outros filósofos, e de próprio Jesus Cristo, foi considerado o grande filósofo dos filósofos. Nós podemos entender que a humildade é o caminho para o conhecimento. Reconhecer que você não sabe, você já estará preparado para a aprendizagem. Agora, a prepotência te impede de chegar a desenvolver qualquer tipo de habilidade. O fato de você estar assistindo, estar compartilhando os nossos vídeos, de estar sempre procurando se aperfeiçoar, buscar e conhecer, você está diante dessa humildade que precisa saber e ainda não sabe. E nós não sabemos tudo, vamos morrer e não aprendemos tudo na vida, porque a vida é uma escola. É por isso que nós estamos aprendendo dia a dia, um com o outro, tá bom? A exemplo de Sócrates e de muitos outros filósofos, podemos reconhecer, estar no papel da humildade, de estar preparado para o conhecimento, mas saber que nós temos esta capacidade que nos foi dada pelo Criador, e nós somos capazes de criar também. Criar o quê? Criar força para superar os obstáculos, né? Criar ambientes harmoniosos, criar situações de menos conflitos e superar os nossos medos e superar emoções exageradas e desenvolver o nosso senso crítico e racional. Vamos então para a próxima questão. Diga aí, Márcia, estou na sua escuta. Instrutor Donizete, agora vem aquela pergunta que todo mundo quer saber quando a gente coloca no ping-pong. Hoje, você é um profissional que ensina a dirigir, você é instrutor de trânsito, você é professor. Hoje você dirige com a naturalidade que todo recém-habilitado sonha em ter. Mas nós não somos supermotoristas, nem eu, nem você, nem qualquer outro, até piloto de corrida. As pessoas já tiveram dificuldades para aprender. Aprender algo novo. A gente não nasceu dirigindo com a busanfa colada no banco do motorista e com a mãozinha agarradinha aqui já dirigindo e trocando marcha. Não, nós passamos por um processo de aprendizagem. E eu gostaria que você dissesse para o nosso público, o meu público, o seu público, todo mundo que vai te assistir, se você teve dificuldades no período de aprendizagem e quais foram essas dificuldades, para o pessoal compreender que, embora você dirija bem, seja instrutor, dirija com naturalidade, é natural que tenhamos dificuldades para aprender algo novo. É contigo, manda ver. Você me perguntava quais foram as dificuldades, se eu tive mesmo bastante dificuldade quando eu estava dirigindo ou durante. Tive. Olha, gente, vocês estão percebendo, suando assim, mas é o calor aqui em São Paulo também está demais. Ventilador ligado, mas não tem como fugir desse calor de verão, tá bom?
Mas respondendo ainda a sua questão, veja só, dificuldade tive sim. Muitas pessoas, como já trabalho na área de trânsito desde 2002, agora 2019, vai fazer 17 anos aí em fevereiro. Já comecei fazendo o curso de instrutor, em seguida já comecei a dar aula e aí ouvi vários depoimentos ao longo de todo esse tempo na área de trânsito. Mas quando eu tirei a minha primeira habilitação, eu morava lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Talvez tenha gente de São José dos Pinhais aqui nos acompanhando. Eu me lembro, naquela época, na minha idade, acho que eu tinha mais ou menos 22, 21 anos, tem que fazer as contas, né? Que eu treinei e poderia treinar em casa. Você não tinha necessidade de passar lá pelo CFC, pelo menos não me falaram nada, né? Eu morava lá numa instituição, né? E aí nós treinamos com o carro da instituição. E aí, o que acontecia? Eu treinava com uma Kombi. Aqui em São Paulo nós chamamos de perua. E aí treinávamos dentro da chácara, né? Estávamos lá dentro de uma chácara. Eu treinava no dia de sábado, domingo, à tarde, dentro de um campo, o tempo todo, primeira, segunda, só no campo. Por isso que eu falo para vocês, aproveito e falo o seguinte, é o que a Márcia sempre fala, lugar tranquilo, treinando os pedais, né? Primeirinha, segundinha, com muita calma. Imaginem, eu dentro de uma chácara, já era uma chácara, no meio do mato, né? Barro Preto, nome do bairro, né? No meio do mato, dentro de um campo, com uma Kombi, e o rapaz que ia lá me orientar, ele ficava lá só do lado de fora, e eu rodando, gastando gasolina, até que depois de 4 meses treinando, assim, primeirinha, segundinha, embreagem, eu fazia a baliza com bambu, né? Eu colocava um bambu em cada lado, e ia fazendo baliza. No dia do exame, o rapaz habilitado, ele levou essa Kombi até o Detran do Paraná. Chegando lá, eu fiz a prova prática e na hora soube que já tinha sido aprovado. Pelo menos era esse o processo em 1996. Não tinha as aulas teóricas, aquela coisa toda. Moral da história, eu tive que aprender na prática mesmo, no dia a dia, perguntando, lendo e sendo curioso. Então aí eu fui descobrindo o que é faixa branca, faixa amarela, porque eu treino no meio do mato, não sabia de nada, né? Mas eu vivia fugindo, como muitos, com certeza que estão nos assistindo, fazem isso ainda, ou fizeram. Donizete, aí agora até eu fiquei curiosa, hein? Conta pra gente, teve algum momento específico em que você pagou um mico, em que você passou por um apuro muito grande e ficou na mesma situação que os nossos colegas aí que estão tentando se habilitar ou são recém-habilitados, aquele suador, aquele momento de apuro, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço agora, por onde que eu saio e agora o que é que vai dar? Conta aí, que essa aí até eu fiquei curiosa. Eu vivia fugindo de subida, pensa num negão que tinha medo de subida, imagina, né? Desse tamanho, com essa grossura, com medo de subida. E uma Kombi, eu me recordo muito bem que eu peguei uma Kombi, que é a que eu dirigia, e nós íamos para uma instituição, um pequeno cotolengo lá de Curitiba, íamos lá para ajudar a lavar pratos. E eu enchi lá a Kombi de senhorinhas, que é voluntárias, acho que Kombi capacidade de 9, né? Eu estava levando 8, e comigo 9, categoria B permite você levar nesta quantidade. Eu lembro que eu passava pelas ruas de Curitiba, eu teria que pegar a Avenida Iguaçu, ali em Curitiba. Quem é de Curitiba sabe de onde que eu estou falando. E havia uma ladeira, assim, bem ao lado do campo do Atlético Paranaense, bem na subida. E o sinal fechou lá, aí no sul eles chamam sinaleira, né? Em São Paulo nós chamamos de semáforo, farol, tudo a mesma coisa. Fechou bem na hora, eu com aquela Kombi cheia, recém-habilitado, pensa numa pessoa nervosa, era eu, mas calmo ao mesmo tempo. Calmo em que sentido? Eu não falava para as senhoras lá, para elas, que eu era recém-habilitado. É o que eu falo hoje para os meus alunos.
Nunca diga para as pessoas que estão ali como passageiros que você está com medo, que você é recém-habilitado ou recém-habilitado, porque se você que está no comando está com medo, imaginem quem está ali sentadinho sem comando nenhum. Então eu fiquei quietinho, aguardei, eu não me recordo se foi em ponto morto, né? Faz muito tempo. Só sei que na hora que abriu a sinaleira, né? Como eles dizem, aí no sul, muitos que são daí, eu engatei a primeirinha, fiz como muitos fazem, né? Já tirei o pé do freio, fui para o acelerador, mas levantei a embreagem uma vez. O que aconteceu? A Kombi morreu. Essas senhoras começaram a gritar, pensa. Aí umas começaram a puxar um terço para rezar, outras começaram blá blá blá. Oh, meu Deus, misericórdia, o senhor não sabe dirigir? Não, você não sabe dirigir? Falei, sei. E aí atrás, o motorista de trás já buzinando, e eu ali desesperado, pedi a calma, e não tinha ninguém habilitado do meu lado. Eu não sei se alguma senhora era habilitada, mas elas não falaram nada. Mas aquilo me deixou num desespero, porque os motoristas de trás, eles não têm paciência nenhuma. Vocês sabem que motorista, quando ele já está dirigindo, são poucos que têm paciência. Hoje eu canso de falar nos meus vídeos, lá no meu canal, e a gente escuta aqui no canal da Márcia, que é necessário que você compreenda quando alguém erra no trânsito. Se a pessoa errou é porque ela está desenvolvendo habilidade, mas só que quem já está dirigindo não aceita o erro. Quem já está dirigindo muito tempo, são poucos que aceitam, ou esquece que estes foram também um dia iniciante ou aprendiz. Aí eu só sei que essa Kombi morreu, essas senhoras começaram a gritar, e eu, sem saber o que fazer, liguei o pisca, e hoje eu recomendo fazer a mesma coisa. Liga o pisca, gente, liga o pisca, ó, coloca a mão para fora, fala para o motorista de trás, ó, ele vai sair. Aí o que eu fiz? Liguei o pisca, coloquei a mão para fora, fiz assim, todo mundo saiu atrás de mim, engatei a primeira. Quando eu ia sair, fechou o sinal de novo. Fechou, mais um drama. Aí essas senhoras desesperadas começaram a fazer oração. Pensa no desespero, né? Mas eu ali, habilitado, encarregado de levar essas senhoras até a instituição, permaneci firme, concentrado, né? Concentrado naquilo que eu tinha que fazer. Aí quando eu percebi que já ia abrir, eu já engatei a primeira, levantei de leve a embreagem, não tirei todo o pé da embreagem, fui para o acelerador, fui acelerando e levantando a embreagem devagar. Porque se você acelera de uma vez e já tira o pé da embreagem, duas coisas: ou ele pode morrer, ou o pneu pode cantar. Pneu cantar era impossível porque estava pesada a Kombi, mas consegui sair. Mas aquilo ficou marcado. Mas sabe que a partir daquele dia eu fiquei mais tranquilo em subidas? Parece que foi assim uma aprendizagem. Eu tive que passar pela situação para poder desenvolver aquela habilidade com tranquilidade. Foi tão... Depois eu peguei outras subidas, a mesma subida, mas aí eu já estava com a Kombi vazia, eu achei tudo muito mais tranquilo, subir ali. Depois já passei com a Kombi cheia e depois nunca mais tive medo de subida. Mas esta foi uma situação marcante. Donizete, vou insistir, hein? Conta pra gente se teve alguma situação específica que marcou muito você até depois dos treinos. Você é um cara que eu sei que você não se atirou, não se jogou no trânsito como muita gente faz. Talvez até alguém tivesse empurrado você pro trânsito. Mas tem alguma situação, algum apuro que você tenha passado aí, mesmo depois de treinar? Treinei bastante, eu tenho que enfrentar, porque chega um momento que a gente tem que enfrentar. Depois dos treinos, como a gente sempre frisa, eu friso bem aqui no meu canal, você no seu canal também, não vai sem treino, não tem esse papo de vai com medo, vai com medo mesmo. Conta aí pra gente. Aí já tive outras situações, Márcia e galera que está aí, né, nos assistindo, que foram assim quase que traumáticas para minha vida. Porém, superei. Eu tinha que viajar São Paulo-Curitiba, veja só, passar pela rodovia, a BR-116, Regis Bittencourt. Alguém sabe como que chamava-se a Regis Bittencourt no passado? Ainda chamam até hoje, né? A rodovia da morte.
pensa num instrutor, no instrutor não, pensa num motorista recém-habilitado na rodovia da morte. O medo era do quê? Morrer. Então era para eu fazer assim mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas, até 6 horas e meia de viagem. Eu chegava a fazer às 7 horas, 7 horas e meia. Por quê? Dentro da Kombi, meio que inseguro, né? Mas já enfrentando, eu já sabia o que tinha que fazer, mas eu não tinha toda essa orientação que hoje vocês têm. Eu não tinha acesso nem à internet, não tinha. Em 96 já existia, mas eu não tinha acesso. Eu fui fazer um curso de digitação em 98, em Curitiba. Em 98 foi o meu primeiro curso. Até então eu só tinha acesso à máquina de datilografia. Eu era o datilógrafo. Porém, nessas viagens de São Paulo, de Curitiba a São Paulo, eu gastava assim 2 horas e meia a mais, porque era a insegurança de ultrapassar principalmente os caminhões. Eram duas pistas, uma que ia, outra que voltava, e a outra era uma ribanceira, né? Em alguns espaços existiam alguns acostamentos, né? Um acostamento num trecho, no outro não tinha, e assim, mas mesmo assim enfrentava. É o que eu falo para os meus alunos. Se você se sente capaz, já fez todo o treino, eu tinha feito todo o treino. Eu já tinha treinado no campo, já tinha treinado os pedais, eu estava treinando as minhas emoções, já tinha passado desespero. Falei, agora está na hora de eu enfrentar. Eu não posso ficar eternamente só andando dentro do bairro assim. Não, agora é hora de eu sair do leitinho e passar para a feijoada. Mas eu falo isso, gente, não é para você se desesperar, já pegar o carro e falar, hoje quem vai levar para a praia sou eu. Carro, não, se você não se sente preparado, vai fazendo os exercícios, vai assistindo aos vídeos, né? Nós temos aí vários vídeos, a Márcia tem vários vídeos, vai fazendo o seu treinamento emocional, vai conversando com as pessoas. Hoje vocês têm vários recursos que nós, habilitados antigos, nós não tivemos acesso a esses recursos. Meu amigo Donizete Rodrigues, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de final de ping-pong aqui. Haverá outros, você vai voltar com certeza. E tá todo mundo assim já, acabou, que pena que acabou. E eu também, caramba, o tempo voa, passa rápido, tava tão bom, que pena que acabou. Mas manda aí pro pessoal a sua mensagem e fique sabendo que nós estamos muito felizes com a sua participação, por você ter voltado para o ping-pong aqui no nosso canal. No começo parecia algo impossível, porque a vida está corrida para todo mundo, até a gente alinhar aí para começar a trabalhar juntos, fazer essas parcerias, ajudar os nossos alunos a interagir e trocar ideias, mas até que enfim deu certo e agora não para mais. Manda sua mensagem, muito obrigada de todo o coração. Você é humildade em pessoa, você é um cara calmo, um cara tranquilo, um cara cabeça feita. Eu tenho certeza que os seus alunos contigo aprendem e aprendem também a controlar o emocional, a ter um acolhimento emocional na hora que eles mais precisam. Mais uma vez, muito obrigada por participar com a gente. Um grande beijo para sua noiva também, que está acompanhando a gente junto aí. Grande beijo para você, minha amiga. Toca a ficha, Donizete, vamos lá. Mas o que eu falo sempre, não desista. Não desistam jamais. Coloquem isso como foco na vida de vocês, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. A Márcia já havia me dito que seria a última questão, a última pergunta, né? Eu agradeço aí a participação de todos vocês. Eu convido que participem também no meu canal. Quem não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, né? Donizete Rodrigues, Escola de Trânsito Consciente. Você pode acompanhar aqui no bate-papo também. Acesse, participe, assista meus vídeos, compartilhe. Assista também os vídeos da Márcia, compartilhe. E nos chame também aqui nas mensagens abaixo, pelo WhatsApp do grupo da Márcia, do meu grupo também, né? Seja membro aqui do canal da Márcia Pontes, que você tem muito que conhecer e ela tem bastante que ajudar vocês. Márcia, valeu mais uma vez, por me convidar.
No próximo, neste ano, nós faremos ainda outras parcerias. Eu espero você aqui em São Paulo. Nós vamos fazer um grande evento, palestras, e você vai ser a nossa convidada principal, tá bom? Grande abraço, amiga. Beijo, feliz 2019 para você, para todos aqueles que assistem e acompanham o seu canal. Valeu! É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando dessa primeira semana emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Aqui no meu canal, vocês vão poder acompanhar as aulas passo a passo, aula prática com o aluno do lado, tudo gravadinho, filmado, para ver como é, para ver como eu ensino, para ver como o aluno aprende. Mas antes, a gente tem que trabalhar o emocional, é o que eu digo para vocês sempre. Por isso, desde o dia 1º de janeiro, começamos aqui a nossa semana emocional do canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. E tem mais! A nossa semana aqui tem mais de 7 dias. Ainda vem por aí o instrutor Moisés e vem por aí a coaching Rosane, aqui de Blumenau. Pessoa fantástica, é a motivação em pessoa, uma profissional do mais alto gabarito, há muitos anos, ajudando pessoas a se organizarem, a fazerem seus planos, a deixarem de lado as amarras, a retirarem os pesos mortos que carregam pela vida, para que sigam com leveza e com atitudes positivas frente à vida. Vocês vão adorar esse ping-pong com a coaching Rosane. E tem ainda, para fechar com chave de ouro, a nossa querida e competentíssima profissional, psicóloga Simone Razin, especialista em medo de dirigir, tem uma clínica lá no Recife e vai poder falar para a gente várias nuances do medo de dirigir, contar um pouco da experiência dela com pessoas com medo de dirigir e como as pessoas podem se libertar, muitas vezes até sem a ajuda do psicólogo. Ficou curioso? Então acompanha a gente aí. Todo dia vai ter aqui na nossa semana emocional, que deve ter aí, a semana dos outros tem 7 dias, a nossa tem 9 e 10. Acompanha e depois, logo em seguida, a gente vai vir com as aulas práticas, o passo a passo, como fazer os exercícios emocionais, os exercícios de respiração, de dessensibilização sistemática, o enfrentamento do objeto fóbico, como nós vamos desmantelar o medo de dirigir. O objeto do seu medo é o carro, e o carro deve ser o seu melhor amigo. Senão a gente está indo na contramão de tudo. Acompanha aí, muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. E vamos aí para nossa vinheta para fechar o vídeo de hoje, o ping-pong de hoje, agradecendo a participação de vocês todos. Um grande beijo, curta, compartilhe, se inscreve no meu canal, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um monte de inscrito aqui. A gente vai conseguir, com esse trabalho maravilhoso, é voluntário, é altruísmo, é um trabalho que é gratuito, é para vocês. Então a gente precisa alcançar o maior número de pessoas. Tragam mais pessoas para o canal, para que conheçam, para que tenham ajuda. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta, assista com pessoas da sua família, que você vai ver o acolhimento emocional chegando, você vai ver aquelas pessoas que antes te cobravam, compreendendo a sua dificuldade e compreendendo a seriedade do nosso trabalho. Muito obrigada, um grande beijo para você que está aí, Brasilzão inteiro, 5 continentes. Não existe fronteira para o ensino e aprendizagem significativa. E com parceiros como o Donizete, essa turma altamente gabaritada, profissionais do mais alto nível que vem aí, meu Deus do céu, não tem para ninguém. Grande beijo. Tchau.